Graças a paz, irmãos, amém? Amém. Como eu digo sempre quando eu estou aqui, estar aqui em cima é um grande prazer. Eu acho que para todos nós que somos filhos e como filhos somos ministros do Senhor, é um grande prazer quando nós fazemos aquilo para o que nós fomos chamados e para o que nós fomos criados também. Todos nós fomos criados para ministrar a palavra de alguma forma, para ministrar sobre a vida dos irmãos, para ministrar com nossas próprias vidas. Então, é sempre um prazer estar aqui. O pastor me chamou, foi domingo passado, né, pastor? Domingo passado o pastor comentou comigo: Thiago, queria ver se eu colocava você nesse ou no próximo, no mês de agosto. Eu falei: não, deixa eu vir nesse, porque possivelmente em agosto eu vou estar de licença maternidade também, junto com a minha esposa. Então, após o nascimento da Alice, eu não sei que dia que eu vou voltar a ver os irmãos aqui nos cultos. Então, melhor que eu já fizesse agora, do que prometesse um dia e não pudesse vir, amém? Antes de mais nada, eu queria te dizer... Não, vamos ler o texto primeiro? Abre aí sua Bíblia em João 10:10. É um texto extremamente conhecido. Temos muitas versões, eu vou deixar para ler ali o que o Alex vai abrir, que é a versão oficial da igreja. Amém? Diz o seguinte: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Algumas versões vão falar: veio para roubar, matar e destruir. Tem alguma versão diferente disso? De furtar ou de roubar? Não, acho que é tudo isso mesmo, né? É um texto bem simples. Vamos orar, irmão? Curva a sua cabeça aí. Senhor, que essa noite seja uma noite de revelação da Tua Palavra, de revelação dos Teus propósitos em nossos corações. Que nós possamos Te ver, ó Deus, além dos nossos pecados, além das nossas vidas. Que nós possamos enxergar o Senhor além dos nossos problemas. Porque às vezes, Pai, nós viemos para cá e estamos tão cheios de problemas que nós não conseguimos capturar aquilo que o Senhor quer para nós, capturar a Tua mensagem. Então limpa as nossas mentes, ó Pai, limpa os nossos corações e que fique lá de fora, ó Pai, todos os problemas. Que a gente deixe todos eles para trás, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, esse texto é muito conhecido. Jesus, quando fala do ladrão, ele está falando de Satanás, do diabo. Aquilo ali é o gênese do Satanás. Aquele que vem para roubar, matar e destruir. Ele não sabe fazer nenhuma outra coisa. A função dele neste mundo é essa: roubar, matar e destruir. Mas ele não é um ser tão simples assim. Porque às vezes a gente subestima Satanás. A gente fala: não, o diabo fica debaixo dos meus pés, eu piso a sua cabeça. E a gente começa a tomar ele como um ser muito simples. E não é. Ele é um ser extremamente inteligente. E apesar de só saber roubar, matar e destruir, ele traça muitos planos e faz muitas estratégias para conseguir cumprir seus propósitos. E nessa noite eu queria te dizer, porque geralmente os pregadores vêm aqui e falam assim: Deus tem planos para a sua vida. E eu queria te dizer, não é uma profecia, irmão, é uma constatação. O diabo também tem planos para a sua vida. Quando você nasceu, Deus falou assim: meu filho vai ser um vitorioso. E o diabo falou assim: vou fazer de tudo para roubar, matar e destruir esse fulano aqui. E ele começa a fazer as estratégias dele para tentar te roubar, te matar e te destruir. E hoje eu queria falar sobre 5 dessas estratégias. Não são só elas, ele faz muitas outras. Apesar de não conseguir criar nada, porque ele não é um ser de criação, ele é um ser que copia e que usa e denigre muito bem as coisas que foram criadas por Deus. Então ele é capaz de pegar qualquer coisa que exista neste mundo e transformá-la de acordo com aquilo que ele precisa. Então, a primeira das estratégias de Satanás é tentar nos convencer de que Deus não existe. Eu estava lendo uma pesquisa, foi lançada numa revista britânica, uma revista cristã britânica, que fez uma pesquisa com com a maioria das igrejas tradicionais da Inglaterra, e constatou-se o seguinte: que 90% daqueles que deixaram a igreja saíram de lá porque deixaram de acreditar na existência de Deus. Não é porque eles saíram: não, eu sei que Deus existe, mas eu quero
Tô nem aí, vou virar as costas para ele. Não, eles foram convencidos de alguma forma pelo diabo, por outras pessoas usadas pelo diabo, de que Deus não existe. Vocês imaginam o que é isso? Alguém que há pouco tempo atrás dizia que Deus era o ser mais maravilhoso, que Ele era digno de toda adoração, passar a acreditar que Ele não existe mais? Eu penso que para essa pessoa deve ter sido uma decepção muito grande, né? Para ele chegar a acreditar nisso, ele deve ter tido uma decepção com Deus, ou com a igreja, ou com os homens que estavam ali. Mas constatou-se isso, que 90% das pessoas que deixavam as igrejas britânicas, pelo menos as tradicionais, deixavam de ir lá porque deixavam de acreditar que Deus existia. Irmãos, isso é muito sério. A principal estratégia de Satanás é essa: é nos fazer acreditar que Deus não existe, é nos transformar em ateus. Hoje no Brasil tem uma onda muito grande não de ateísmo, isso, graças a Deus, foi vencido, mas de sincretismo. As pessoas têm pegado o nosso Jesus lindo e perfeito e transformado em muitas outras coisas, em muitos outros deuses, e muitas vezes mexido tanto na aparência santa de Jesus, que ele se torna um mero mortal, muitas vezes uma lenda, ou ele se mistura com tantos outros deuses. Principalmente aqui no Brasil a gente vive muito isso. A gente mistura tantos deuses, e isso é uma herança portuguesa, africana, e todas essas matrizes misturadas. A mistura de tudo isso fez com que a gente tivesse uma religiosidade muito fraca e frágil. E quando a gente se converte do catolicismo para o protestantismo, geralmente a gente carrega muitas vezes o nosso caráter, a gente muda o nosso caráter para o caráter de Cristo, mas aquela fragilidade emocional muitas vezes continua. E não só do catolicismo, às vezes a gente se converte do nada, porque eu não tinha religião nenhuma, para o protestantismo. Eu me torno evangélico, eu me torno cristão, e aí eu carrego um monte de coisas comigo, e aí fica muito frágil isso. A presença de Deus e a imagem de Deus nas nossas mentes muitas vezes é muito frágil, muito fácil de ser apagada. Satanás começa a todos os dias tentar nos convencer disso. Não, Deus não existe. E sabe como que ele vai conseguindo? Porque às vezes Deus se mantém em silêncio por um momento, e nós queremos respostas imediatas para as coisas que nós perguntamos para Deus. E aí quando você pergunta agora e Ele não responde agora, não existe então. Porque Ele não está me respondendo, Deus não está vendo o meu sofrimento, Deus não está me vendo aqui, o tanto que eu estou fazendo as coisas. Eu vou para a igreja todo dia, tem reunião todo dia naquela igreja, todo dia eu estou lá, estou entregando meu dízimo, parei de xingar na hora que eu estou dirigindo, estou entregando tudo para Deus, estou fazendo tudo certinho e nada acontece na minha vida. Ou pior, está piorando, as coisas estão piorando. Eu entrei na igreja, as coisas piorou. Muita gente fala isso para a gente encontra com muitos jovens, principalmente jovens falam isso, porque são muito imaturos ainda espiritualmente. Depois que eu entrei para a igreja, as coisas fizeram foi piorar na minha vida, porque não tiveram compreensão ainda da guerra espiritual que estão passando. Por que piorou? Porque antes você estava morto, agora você está vivo. Ninguém mexe com cachorro morto, ninguém chuta cachorro morto, mas depois que você está vivo, Satanás começa a te enxergar também. Então a gente começa a pensar dessa forma: Deus não está me vendo. De duas uma: ou Ele não está me vendo porque Ele não gosta de mim, e aí, como o ser humano é um ser que não aceita rejeição, ele prefere não pensar nessa hipótese. Não é porque Ele não gosta de mim, é porque Ele não existe. Não é porque talvez eu estou fazendo alguma coisa errada, é porque Ele não existe. Se Ele não está respondendo a minha oração, Ele não existe. Essa é a principal estratégia de Satanás. Vamos ler, vou pedir para o Alex colocar ali, que está lá em Tiago 2,19. Olha o tanto que é interessante. Satanás passa boa parte da vida dele tentando te convencer que Deus não existe. Mas olha o que diz nesse texto: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Na minha versão aqui fala assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Satanás sabe que Deus existe. Ele sabe muito bem, todos os demônios dele sabem que Deus existe. E para os demônios dele, ele não tenta os convencer que Deus não existe. Ele fala para eles: Deus existe, e vocês precisam evitá-lo. Vocês precisam corromper os filhos dele e evitar a presença dele. Ele ensina muito bem isso para eles. Mas para nós não. Para nós ele tenta nos convencer da inexistência de Deus. Porque se um dia nós nos convencermos disso,
Ele cumpriu a parte dele, ele não vai precisar de fazer mais nada. Porque quando nós não cremos na existência de um Deus, na verdade, eu li também uma pesquisa que se um ser humano não acredita na existência de nada superior, ele perde uma das motivações da vida dele. Então a chance dele entrar em depressão, tentar o suicídio é muito grande. Porque ele perde a explicação para certas coisas que acontecem. Mas nós ainda não cremos em qualquer um Deus. Nós sabemos da existência do Deus, do único, do poderoso Deus. Então, se nós perdemos a referência desse Deus, a grande chance que nós temos é de sermos completamente destruídos. Não só simplesmente roubados e mortos, mas destruídos. Matar e destruir não parece ser a mesma coisa? Por que então o texto fala que vem para roubar, matar e destruir? Se Satanás tivesse a possibilidade de te matar agora, ele só ia matar seu corpo. Sua alma ia, seu espírito ia para a presença do Senhor, para junto do Espírito Santo, para junto de Deus. Mas se ele te destruir, não. Você sabe como é que Satanás te destrói? Te levando para o inferno. Isso é destruição. Isso é ele te matar e te destruir. Ele rouba a sua alegria, ele rouba a sua salvação, ele te mata e aí vem a destruição. Porque aí não tem como mais, irmão. Aí você vai passar a eternidade com ele. E aí ele venceu. Então é isso que ele quer para nós, a destruição. E a primeira estratégia dele é essa: tentar nos convencer que Deus não existe. Então, irmão, eu vou te pedir uma coisa. Toda vez que ele tentar te convencer que Deus não existe, você vai vencer ele. Não deixa ele te convencer disso de forma alguma. Sabe como é que você faz isso? Lembra de todas as vezes que você estava indo para a destruição e Deus te tirou de lá. Você saiu com força própria? Não foi, foi Deus. Então é só você se lembrar desses momentos. Aquele momento que a morte era evidente, mas que Deus te resgatou. No meu serviço, eles me enfiaram goela abaixo para dirigir um caminhãozinho deles às vezes lá agora, um HRzinho. Eu estava até comentando com os meninos. Que eu trabalho com móveis planejados e tinha algumas equipes de montagem que estavam em Brasília. Então acontecia de eu ter que levar alguma peça e trazer alguma peça. Eu sou supervisor dessas equipes de montagem. Então, tem uma porta aqui para levar. Enfiava no caminhão e eu ia levando no caminhãozinho. Eu nunca tinha dirigido um caminhão, principalmente um baúzinho daquele. E na hora que eu entrei, na primeira vez que eu fui acelerar ele, eu pus primeiro e acelerei. Ele deu um pulo. Eu falei, peraí, desliga o caminhão, vamos orar aqui, porque eu já vi que eu estou fazendo tudo errado. Eu nunca fiz isso aqui na minha vida. Véio. E aí Deus me ensinou a dirigir caminhão. É quase igual um carro, mas ele foi me protegendo. Porque eu sei que se o Espírito não estivesse comigo, na primeira curva aquele caminhão tinha caído numa ribanceira comigo. E eu tenho certeza dessas coisas. Eu tenho certeza que Deus veio comigo naquele caminhão. Foi Deus que veio dirigindo aquele caminhão para mim. E aí da segunda vez que eu fui, até comentei com os meninos, estava um vento terrível essa semana, se não me engano, quarta, quinta, sei lá que eu fui. Estava um vento terrível, o caminhão ficava andando meio de lado, assim. Eu ia acelerando e ele andando meio de lado. E eu falando, eu acho que vai ser difícil de eu chegar. Mas ao mesmo tempo eu pensava, não, o meu Deus é verdadeiro. É Ele que me socorre nesses momentos, é Ele que me leva. Quando nós começamos a pensar dessa forma, nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Esse foi um dos últimos textos que nós lemos na nossa célula. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque às vezes nós estamos tão descrentes com a vida, tão tristes, oprimidos e com raiva de Deus, que nós paramos de ter esperança. E nós precisamos de pegar aqueles momentos, aqueles fatos que Deus nos tirou do inferno para nos dar esperança, para renovar a esperança. Amém? Não deixe, irmão, que Satanás te vença com essa primeira estratégia. Quando você não quando não deixar que ele te vença com essa primeira estratégia, ele vai tentar a segunda, que é o diabo tenta nos convencer de que ele mesmo não existe. Quando ele não consegue te convencer que Deus não existe, ele começa a tentar te convencer que ele não existe. Porque você falou, não, eu não caí nessa conversa, Satanás, eu sei que Deus existe. E ele começa a falar, não, então não importa comigo não, eu sou o ser simplesinho, eu sou uma lenda, aquele trem chifrudo que eles pintam lá, não existe isso não. Então ele começa a te convencer dessas coisas. Alex, abre pra gente em João 8:44. Muitas vezes, quando o diabo começa a nos convencer da inexistência dele, nós começamos a atribuir culpa ao ser humano de tudo que acontece. Também existe uma outra vertente, que é culpar o diabo de tudo que acontece. Isso também é errado.
Mas quando nós deixamos de compreender a existência dele, nós começamos a jogar a culpa no ser humano. Por exemplo, pessoas que matam diversas outras pessoas. Nós culpamos aquele ser humano, mas nós não começamos a entender o que está por trás daquela ação dele. Alguns maníacos, guerras, nós vemos guerras no Oriente Médio desde quando eu nasci, e biblicamente dizendo, ela vai durar até que Jesus volte. E a gente não vê os demônios por trás daquilo, a gente só vê pessoas se matando. E a gente começa a atribuir culpa só aos seres humanos envolvidos e deixa de ver a culpa de Satanás. O texto que eu pedi para abrir é grande, mas vai fazer a gente entender isso melhor. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém. Sabe o que isso aí está dizendo para a gente? Que Satanás, ele é por essência mentiroso. Ele não consegue dizer verdade alguma, ele nunca vai conseguir dizer algo que é verdade. Por isso que quando ele te acusa de algo, saiba que é mentira. Ele não é capaz de dizer verdades para você, mesmo que seja um pecado. Ele não é capaz de dizer a verdade por trás daquilo. Então você precisa entender a existência de Satanás, compreender a existência dele. Porque se você não consegue enxergar o seu inimigo, você não sabe como guerrear. Imagina se você fosse um soldado, estivesse na guerra e de repente você ficasse cego, com um fuzil na mão, como é que você ia fazer? Muito possivelmente você ia matar muitos inimigos, mas muitos companheiros também, não é? Então nós precisamos de ver os nossos inimigos, identificar os nossos inimigos. E o seu inimigo é Satanás. O inimigo do teu espírito é Satanás. É a sua carne também. Mas por que a sua carne é inimigo da sua salvação e do seu espírito? Porque ela é suscetível a Satanás. Porque a sua carne é propensa a fazer coisas que Satanás está soprando para que ela faça. A aceitar os presentes de Satanás. Então não perca isso de vista. Satanás é real, o diabo é real. E muitas vezes a gente não gosta, eu particularmente não gosto de pregar sobre o diabo. Eu não gosto de fazer propaganda para a concorrência. Porém, Deus tem me incomodado muito quanto a isso. As igrejas têm deixado de lado a existência de Satanás. Nós pregamos sobre tudo. Sobre como a sua vida pode ser boa, sobre que você pode ter prosperidade, sobre isso, sobre aquilo. Mas e o diabo? Mas e o inferno? Você sabia que isso, deixar de pregar sobre o inferno e sobre o diabo também, tem levado muitas pessoas a se desviar dos caminhos do Senhor? Porque perde-se a tangência do sofrimento. Eu estou aqui por quê? E daí, se eu sair daqui? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer é que vai para o inferno. Se você sair daqui e entregar e tirar o seu espírito da presença do Senhor, ele vai cair na presença de Satanás. Quando nós apagamos essas duas figuras do cristianismo, e nós estamos fazendo isso, porque é feio, a gente não gosta de olhar para a lata de lixo. Satanás é a lata de lixo, a gente não gosta de ficar olhando para ele. E aí você pensa, não, se eu não falar dele, ele nem entra na minha vida. Irmãos, ele não quer que você goste dele, ele só quer que você esqueça que ele existe. Porque se você esquecer que ele existe, ele vai entrar na sua casa, ele vai te enganar, você não vai guerrear mais contra ele. Por que a Bíblia diz que ao reconstruir os muros, os homens com uma mão colocavam pedras e jogavam a massa e com a outra estava com a espada na mão? Vigília, não é isso? A Bíblia também nos fala orai e vigiai. Por quê? Porque se você ficar só falando, oh Senhor, o Senhor é lindo, aí Satanás está lá do lado, só esperando sua oração acabar, para botar o pecado lá. Vigília nos fala sobre isso. Vigília nos fala olhar para o nosso inimigo e manter ele na sua linha de visão, saber onde ele está, o que ele está fazendo. Vocês já devem ter percebido isso. Quando você mais ora, mais jejua, mais busca a presença do Senhor, o diabo começa a colocar mais coisas para você, mais coisas gostosas, mais tentações na sua presença. E aí você começa a ver ele muito pessoalmente, assim, você consegue encontrar com ele todo dia. Todo dia você encontra o capeta. Fala, ô rapaz, estava demorando, hein? Você começa a marcar a hora dele lá te atentar. Mas quando você está morno, ele não fica te atentando. E aí você começa a perder ele de vista. E aí ele chega e senta e você nem reparou na presença dele. Então, irmãos, não perca Satanás de vista. Não estou falando para vocês ficarem
como eu posso dizer, para vocês ficarem focados no Satanás, não. Mas aquele ditado assim de manter o seu inimigo por perto, sabe por que existe esse ditado? Porque quando você mantém o inimigo por perto, você vê as coisas que ele está fazendo contra você. Se você deixa ele ficar escondido, você não está vendo as coisas que ele está fazendo. Então, creia, Satanás existe. Ele tem uma função neste mundo, que é roubar, te matar e te destruir. Não perca isso de vista. Porque se você perder o inimigo de vista, ele vai te atacar por trás. No momento que você não estiver esperando, quando você estiver mais fraco, aí que ele vai te destruir. A terceira estratégia de Satanás é, depois que ele não consegue te convencer da inexistência dele, que você sabe que Deus existe e que o capeta existe, aí ele vai te falar assim, ó, beleza, eu existo, Deus existe, mas isso aqui que você está lendo, isso aqui é besteira. Bíblia? Não, moço, isso aqui foi escrito por homens. Satanás faz isso. Ele tenta te convencer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Tem muitas discussões sobre isso. Uma das coisas que a gente mais escuta, a gente escuta muito pouco as pessoas duvidando da existência de Deus ou do diabo, mas a gente escuta muitas pessoas duvidando da Bíblia, de que isso daqui é realmente a palavra do Senhor. Muitas pessoas falam, e o Papa falou isso há pouco tempo atrás. Não sei se vocês viram ele falando que o Gênesis não pode ser lido e entendido literalmente, que é uma fábula, que foi feita uma história para explicar a criação do mundo. Quando o líder de uma das maiores igrejas do mundo, onde existem pessoas que são muito abençoadas, me diz uma coisa dessa, eu começo a ficar muito preocupado para onde a gente está caminhando. A Bíblia é a palavra de Deus. Se ela deixar de ser a palavra de Deus para nós, nós perdemos o sentido. Não faz sentido ser cristão sem a Bíblia. Porque eu não posso, eu mesmo dizer para mim as coisas como deve ser a minha vida. Eu não posso fazer os 10 mandamentos do Tiago. Porque senão vai ter os 10 mandamentos do Diogo, vai ter os 10 mandamentos do pastor Martoni, vai ter os 10 mandamentos da Fabiana. Em alguns casos, o meu mandamento vai chocar com o dela ou com o do Diogo. E aí qual que vai valer? O meu ou o dele? Os 10 mandamentos que nós seguimos são os mandamentos do Senhor, iguais para todo mundo. E os 10 mandamentos é muito interessante, porque eles não são passíveis de compreensão, sabe? De explicação. É aquilo e pronto. Não é, não, cada um tem uma compreensão diferente. Não, é aquilo que está escrito e pronto. Foi feito para não deixar dúvidas mesmo. Para não ter perigo de chegar para Deus e falar, Deus, mas é porque eu entendi diferente o mandamento que o Senhor deixou lá. Então nós não podemos deixar que Satanás nos diga que a Bíblia não é a palavra do Senhor. Foi escrita por homens? Foi. Por quê? Você acha sinceramente que Deus, sendo Deus, precisaria vir aqui na Terra e escrever um livro? Ele nos criou para essas coisas, para escrever livros, para compor canções, para pregar. Isso aqui é uma pregação, irmãos. A pregação de Deus, de vários homens que receberam revelações de Deus e escreveram elas aqui. Porém, em algum momento da história, Deus pode vir aqui e falar, não, eu vou pegar essa palavra do Tiago aqui hoje, as 5 estratégias de Satanás para nos enganar, e a partir de agora ele vai ser um livro aqui, vai fazer parte aqui, e pronto, acabou. Ele é Deus, ele faz isso. Ele faz essas coisas. Então não deixe que Satanás te engane. A Bíblia é a palavra do Senhor. Mais do que isso, ela é luz para os nossos pés. Ela é a verdade revelada em letras, um testamento vivo. Para que nunca você possa virar para Deus e falar, não, nunca ninguém me disse isso. Ele vai te falar, eu disse, leia a Bíblia. E lá estava escrito isso que você está me perguntando. E isso aí que você, durante a vida toda, se enganou, dizendo que não era pecado, e era. Lá estava escrito isso daí. Então, Satanás o tempo todo vai tentar te cutucar nessa área. Porque se você deixar de ler a Bíblia, você vai deixar de compreender que ela é a palavra de Deus. E se você deixar de compreender que ela é a palavra de Deus, você não vai ter força para lutar contra ele. Você já viu falar de orar a Bíblia? Alguns pastores falam muito isso. Ore a Bíblia, irmão. Quando você não souber mais o que falar, ore a Bíblia. Pega um texto lá e começa a se colocar naquele texto, a colocar aquele texto em primeira pessoa. Isso é muito legal. Pega Salmos, faça isso com Salmos. Se coloque na posição de Davi e comece a orar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é uma oração. Em muitas partes dela você vê o cara orando, ele falando com Deus ali, ele se desmanchando na presença de Deus. Então, irmãos, creia que isso daqui é a palavra do Senhor. Alex, abre para a gente em 2 Coríntios 4:4. Vou ler para os irmãos aqui. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo,
que é a imagem de Deus. Está falando isso, que Satanás cegou as pessoas para que não vissem a luz do Evangelho. É isso que ele tenta fazer o tempo todo. Você sabe como que a principal... Isso é uma estratégia. A principal ferramenta que ele usa dentro dessa estratégia é dizer que a Bíblia é chata. Nossa, que livro chato, que livro maçante. A minha Bíblia é chata mesmo, essa aqui, a linguagem dela é chata. Porque você tem que ler ela e buscar muitas referências para entendê-la, porque é uma Bíblia de estudo. Mas eu comprei sabendo que era uma Bíblia de estudo, porque eu queria estudá-la. Então a gente não tem desculpa para não ler. O texto ser chato ou ser maçante, a gente não é desculpa. Compre uma Bíblia com linguagem atual. O Alex, eu acho que tem uma boa, uma azulzinha, que às vezes o pastor Martoni também usa, que tem uma linguagem muito interessante, mais jovem. Não deixe que Satanás te engane com essa estratégia. A Bíblia é o livro de Deus. Mais do que isso, ela é o testamento, como eu disse. Eu também já disse algumas vezes que a Bíblia é o manual do fabricante, e é mesmo. Ela te ensina como você deve ser usado, como você deve viver, como você deve caminhar, como você deve se relacionar com o mundo. Amém? Não deixe que Satanás te pegue nessa estratégia. A quarta estratégia é: o diabo vai tentar te mostrar que o pecado é algo normal e divertido. Irmãos, isso aqui é muito sério. Como eu disse antes, Satanás tem tentado nos enganar sobre a não existência dele. Outra coisa que ele tem feito é nos deixar o pecado cada vez como algo normal, sem importância. Sabe, quando você está... Isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com alguns de vocês. Você está na faculdade e um amigo fala: não, vamos ali beber uma cerveja. Você fala: não, moço, eu sou cristão. Não, mas é só uma cerveja, não faz mal nenhum. Que isso, moço, besteira. Jesus não bebia vinho lá? E Satanás é tão que ele pega a Bíblia, ele usa a Bíblia contra você. Não, o primeiro milagre de Jesus foi multiplicar vinho. Esse cara era dos meus, olha lá, ele bebia todas também. Só uma cervejinha, moço. O vinho é muito mais alcoólico que cerveja. Só uma, você não vai ter mal nenhum, vamos lá. Começa a diminuir as coisas que Deus te pôs como muito importante. Assim, ó, filho, eu não quero que você faça isso. E aí vem seu amigo e fala: não, besteira, moço, é cuidado de pai isso daí. É igual quando o pai fala para o filho: não pula daí que você vai machucar. É igual os meninos ficam pulando aqui de cima às vezes. E aí vem o pai e a mãe e fala: para de pular daí, menino, você vai machucar. E o menino olha e fala: degrau dessa altura aqui eu vou machucar? Isso aqui é cuidado de pai. Não, tá de brincadeira, não vou machucar nunca. Aí cai de boca e quebra um dente. Aí, não era cuidado de pai. É isso que o mundo faz com a gente. Não, irmão, pode de boa. Deus já te fez sabendo que você era pecador. Não é isso que fala na Bíblia, que você é pecador? E aí depois você tem lá o cartão de crédito de Jesus Cristo, lá do sangue dele, que você vai lá e pede perdão e acabou. Está livre, limpo, leve, solto. Vamos pecar então, que aí depois você vai lá e pede perdão e fica tudo de boa. Está vendo tanto que o pecado começa a ficar divertido? Quando Satanás começa a florear ele perde a importância. Satanás é mestre nisso, em fazer coisas importantes para Deus perderem a importância na presença dele. Ele começa a deturbar o casamento, que é algo importantíssimo para Deus. Satanás fala: não, moço, casa e separa quantas vezes você quiser, até você achar a pessoa certa. Aí Deus fala: não, eu vou te dar a pessoa certa. Não é você que vai achar, que você não tem capacidade. Você é burro, você é pecador, você não sabe ver as qualidades que eu vejo. Então sou eu, Deus, que vou te dar a pessoa certa. Satanás fala: não, vai fazendo unido unité, casa, separa, até você achar a certa. Então não precisa casar não, vai só namorando, largando, namorando, casando, namorando, largando. Até você ter uns 80 anos de idade, não ter casado, não ter ficado junto com ninguém, ter tido uns 80 namorados e estar infeliz, jogado em algum canto. Então não deixe que o Satanás te engane. Não existe pecadinho e pecadão. Existem consequências graves e consequências não tão graves para o pecado. Por isso que às vezes a gente denomina o pecado como pecados grandes e pecados pequenos. Porque para alguns a consequência vai ser muito grave. E para outros a consequência não vai ser tão grave. Tiago, todo pecado vai ter consequência? Vai. Se você pedir perdão, Deus vai te perdoar. Mas para toda ação tem uma reação. O que Deus muitas vezes vai fazer é amortecer a reação, como Ele fez com Jesus Cristo. A reação sem Jesus Cristo era uma vida no inferno para todos nós. E a reação com Jesus Cristo como para-choque é a chance de não ir para o inferno. Deus às vezes faz isso com outros pecados nossos. Está vindo o trem bala para o nosso rumo, e eu estou aqui, o pecador. E aí Deus vai e entra na frente. E às vezes o trem vai bater nele, vai jogar ele em cima de você. Mas você não vai morrer atropelado, você só vai se quebrar um pouquinho.
Porque a vida de cristã é essa. Você chega no caminho, no final do caminho meio quebradinho. Por isso que Deus te fala que vai te dar um corpo glorificado. Por quê? Porque se eu chegar lá inteirão e bonitão, Ele não precisava me dar um corpo glorificado. Ele já sabe que nós, no final do caminho, nós vamos estar um pouco quebradinho pela vida mesmo, pela quantidade de pecado. Nós vamos ter sofrido durante o caminho. E aí Ele fala, não, filho, tá vendo essa cicatriz que você tem tudinho? Foi só para te lembrar. Para você chegar até aqui durante essa caminhada, sabendo por onde você passou. Agora vem cá que eu vou te dar um corpo aqui. Não o que você vai escolher, o que eu vou escolher para você. Por que todo mundo acha neném bonitinho? Minha sobrinha nasceu sábado, irmã da Fabiana, filha da irmã da Fabiana. Lá na casa da minha sogra está uma fertilidade violenta lá. As duas irmãs dela engravidou, ela engravidou. Quiser ficar grávida, irmã, só passar uma temporada lá na casa da minha sogra lá. Acho que é água. A água lá é o esquema. Então assim, foi todo mundo lá ver ela. Nossa, é tão pequenininha, tão bonitinha. Por que todo neném é bonitinho? Todo mundo acha neném bonitinho, apesar de não ser tão bonitinho. É um serzinho sem dente, careca, pequenininho. Mas todo mundo fala, nossa, que coisa mais linda. Porque aquele corpo acabou de ser criado por Deus. Muito possivelmente é a imagem fresca que Deus quer para nós, sabe? Uma imagem angelical de algo puro, que não conheceu o pecado ainda. Que ainda não fez nada de errado. Você olha para ele e fala, rapaz, aí não fez nada de errado ainda na vida. Não tomou nenhuma decisão errada ainda. E você pensa, nossa, vai tomar tanta decisão errada, vai fazer tanta coisa errada. Então, por isso que a gente acha o nenenzinho bonitinho. Porque ele é o mais perto da imagem que Deus quer para nós. Não é a imagem de um ser frágil, pequenininho, mas de um ser puro, sabe? Limpinho. A gente, quase todo vestidinho de menina que a gente vê por aí, vê um monte dos vestidinhos branquinhos e tal. É as vestes brancas lá que Deus quer para nós. Então, não deixe que Satanás te engane. O pecado é algo muito importante. Sabe por quê? Porque ele é a única coisa capaz de te tirar a salvação. A única coisa capaz de te tirar da presença de Deus é o pecado. Sabe por quê? Porque Deus ele tenta te resgatar até o último minuto, mas se você continuar em pecado, no fim das contas ele não vai conseguir. Porque você vai querer se lançar na lama. Sabe o que é aquilo de você pula na lama, Deus te tira, você pula na lama, Deus te tira, você pula na lama, Deus te tira. A vida inteira. E aí no final você fala, não quero, e nada no meio da lama. E aí Deus não vai conseguir te tirar de lá mais. Então não deixe que o pecado na sua vida seja algo pequeno. Porque se ele for algo pequeno, ele vai virar um acessório. Sabe, um chaveirinho? Meu pecadinho, chaveirinho aqui. Aquele que eu tenho, ninguém sabe, estou de boa. Deus nunca brigou comigo por causa dele. Estou tranquilo. Nunca teve um irmão profeta lá na igreja apontando dentro da minha cara por causa desse pecado. Então não deve ser tão importante assim. O pastor nunca veio falar que Deus revelou algo no coração dele lá. Irmãos, Deus não quer revelar no coração do pastor o seu pecado. Ele quer revelar no seu. Se ele já revelou no seu, já te falou que é pecado, pronto, acabou. É pecado e pronto. Sabe como é que eu sinto? Eu nunca ouvi a voz de Deus assim, igual a gente fala na Bíblia. Eu queria muito, mas eu nunca escutei. Porque tem gente que fala, se eu ouvir a voz de Deus. O pastor já falou também que ouviu a voz de Deus lá. Eu nunca ouvi. Eu sinto Deus aqui assim, como se fosse uma fome muito forte, sabe? Doendo aqui, bem no meio do estômago. Quando eu vou fazer um trem errado, me dá uma dor aqui, perto aqui do coração, no meio do pulmão. Eu sei que é o Espírito Santo me incomodando. Sabe aquele frio na barriga? Eu sinto isso toda vez que eu vou fazer uma coisa errada. Toda vez que eu estou indo para o caminho do inferno, Deus me dá um frio na barriga, para mim saber que eu estou no caminho errado. Como se eu estivesse na montanha-russa, e Ele falando, vai, é isso aí que você está querendo fazer? É por esse caminho aí que você vai, nessa ribanceira aí que você vai pular? Então, se Deus já te revelou algo, Ele não precisa de mandar uma carta escrita para você, Lorena, eu sei que você fez aquilo, assinado Deus. Não vai acontecer. Muito possivelmente a maioria de nós nunca vai ver um anjo, nunca vai ver Deus, nunca vai ver Deus descer aqui e ver aquele vento, aquele trem. A maioria de nós nunca vai ter essa experiência espiritual. Mas isso não nos torna menos culpados do nosso pecado, porque ele está revelado aqui. Se aqui te constrangeu, ou se o Espírito Santo doeu aqui igual dói em mim, seu pecado foi revelado para você. E se Deus te revela o pecado, Ele te revela a forma de você escapar do seu pecado e de você ter o seu pecado lavado. Jesus. Está vendo tanto que o pecado é importante? Que se a gente não vê o pecado, a gente diminui o sacrifício de Jesus. Para que Jesus foi para essa cruz? Que besteira, para que Ele subiu nesse trem aí? Mas foi burro demais. Por que Ele não falou não e pronto? Porque tinha o seu pecado do outro lado da balança.
E o único jeito de anular o seu pecado, de parar o trem que estava vindo para o seu rumo, era se ele se jogasse no meio. Igual aquele vídeo que a gente viu, acho que foi da última vez que eu ministrei, não foi? Daquele filme A Ponte, que o pessoal colocou aquela música do Vai Valer a Pena lá do Juliano Som. É aquilo lá, o pai que o filho está lá e o trem está vindo, e se ele abaixar a ponte, ele mata o filho, e aí é Deus olhando para a gente. Era seu pecado ali, irmão. Ou ele abaixava a ponte no filho dele, ou o trem ia passar sobre você. Então não diminua o pecado. Se você diminuir o pecado, você vai diminuir o sacrifício de Jesus. Você vai diminuir o grande sacrifício que ele fez, assim, até de tudo. Assim. Ele veio para essa terra por causa do seu pecado. Ele veio para cá para que você se convencesse de que você estava errado. Se nós não tivéssemos pecado, ele não precisava de ter vindo. Então, não deixe o diabo te convencer que o seu pecado é algo pequeno. Ele é algo grande. Que ele pode ser sarado e curado e deixado para trás, se você buscar isso em Jesus. Amém? Aqui, eu até separei um texto, Provérbios 14, 12, não precisa abrir não, Alex. Diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Está vendo? Parece certo. Não, esse pecado é tranquilo, está tudo tranquilo, mas ele vai te conduzir à morte no final. E o último, quinto e último, depois que o diabo tentar te convencer disso tudo aí e não conseguir, porque ele é insistente, ele não para não, ele nunca vai parar, irmãos. Não, mas eu estou no gás na igreja lá, eu oro, eu jejuo, eu toco no louvor, eu ministro, eu fui consagrado pastor e agora eu vou virar missionário. Pode ter certeza que a pancada vai ser forte também na hora que Satanás vir, porque do mesmo jeito que você evolui espiritualmente, ele evolui as ferramentas dele para tentar te derrubar. Ele não vai vir lutar com você só na mão, só com socos e porradas, se você estiver forte. Ele vai trazer espada, vai trazer o exército dele também. Então, depois que ele tentar de todas as formas te convencer e não conseguir, ele vai tentar a última cartada, que ele vai te oferecer alguma coisa para substituir a Deus. Isso daqui, irmãos, é o que ele tem feito com muitos de nós, principalmente de jovens. Ele fala: não, beleza, você acredita em Deus, você acredita em mim, você quer que a Bíblia é a palavra de Deus e você sabe dos seus pecados, não sabe? Beleza, mas agora eu queria te falar um negócio. Eu tenho um trem muito bom para você fazer. Mexe com esse trem de igreja não. Você está vendo? Você vai sofrer acusação de pecado, o povo vai ficar apontando dentro para sua cara nessa igreja lá. Vamos fazer outras coisas, vamos viajar, vamos assistir televisão, vamos jogar futebol. Nós somos, o pastor Valtir até falou na última palavra dele sobre umas pesquisas de idolatria, né, pastor? Aqui em Goiás parece que o povo é o mais idólatra que tem no Brasil, não é? Entre os povos mais idólatras do Brasil estamos nós, os goianos. Irmãos, o diabo adora idolatria. Porque quando você cria ídolos, você deixa de ver Deus. Porque ídolo é as coisas, né? Não santos, irmãos. Não é que eu estou dizendo, acusando uma igreja, etc. Ídolo é qualquer coisa que você põe no lugar de Deus. E é isso que Satanás fica te oferecendo a vida toda. Nossa, um carro novo, olha que carro bonito. Nossa, é um i30, S não sei o quê. E aí você começa a olhar para o i30 e falar: nossa, esse carro é o meu Deus. É nele que eu vou para o serviço, ele me carrega, ele tem ar-condicionado, tem DVD player, satélite, ele faz curva sozinho, estaciona sozinho. Esse carro aqui é o melhor. E aí você deixa o seu carro tão importante que você esquece de quem te deu o seu carro, de quem te deixou fazer aquilo. Às vezes a gente vem para cá e a gente toca, e a gente faz nosso louvor aqui, e é massa demais, e o Diogo canta, e o Fábio toca bateria e fica top. E a gente fala: nossa, esse louvor aqui. Só que aí a gente deixa de entender quem é que é o merecedor desse louvor, para quem que é. A gente começa a substituir a Deus pelo louvor. Isso às vezes acontece quando a gente substitui Deus pela igreja. A gente vem para cá porque é bom estar na igreja. Eu vou para a igreja. Por quê? Porque a igreja vai me conduzir à salvação. Algumas igrejas dizem isso. E aí, irmãos, no dia que você escutar uma coisa dessa, você retruca. Isso aí faz parte da defesa da sua fé. A igreja templo, a igreja prédio, não é maior do que Deus, não. E nem a igreja pessoas é maior do que Deus. Porque a igreja pessoas é feita para Deus, para o louvor dele. Nós só existimos para o louvor dele. Então não deixa que nada que vier à sua vida se torne maior do que Deus, ganhe mais importância. Você quer saber se alguma coisa está maior do que Deus na sua vida? Quanto tempo você gasta com aquela coisa e quanto tempo você gasta com leitura de Bíblia e oração? Pronto. Aí você vai rir e falar: vou ter que tirar tanta coisa da minha vida agora então, que está maior do que Deus.
Porque às vezes a gente reserva 10 minutos para orar, 10 minutos para ler a Bíblia por dia, 20 minutos. Aí um filme que você vê é 1h30, 2 horas. Ah, eu vou jogar um videogame, 2 horas. Vou jogar um futebol, 1h30, 2 horas. E aí no final do dia Deus ficou com nem 10% do seu tempo. Tem um pastor amigo nosso, o pastor André, que ele fala que ele começou a dizimar, que ele entendeu o dízimo não só como dinheiro, mas como tudo da vida dele. Então tudo na vida dele era dizimado, inclusive o tempo dele era dizimado. Ele pegava quantas horas tinha o dia, 10% do dia era só para fazer coisas de Deus, orar, ler a Bíblia, estudar algum livro, assistir algum vídeo relacionado à palavra do Senhor. Que interessante que seria isso, não? Porque se você conseguir doar 10% do seu dia, dizimá-lo e entender como se fosse o dízimo que você pôs aqui agora, porque isso aqui a gente já está entendendo, que isso aqui a gente não está dando nada para Deus. A gente está devolvendo o que é dele, 10% do que é dele, porque tudo é dele. Então a gente só está devolvendo 10%, porque foi só 10% que ele pediu para a gente. Ele deixou a gente ficar com 90%, falou, não, devolve 10% só. E aí, quão interessante ia ser se a gente começasse a fazer isso com a nossa vida, com o nosso tempo. Não, Deus me deu um dia de 24 horas, por que eu não posso devolver para Ele, nem sei quanto tempo que dá, 1h e pouco, 2 horas, alguma coisa? Dá menos que isso, eu acho. Depois que, porque 24 horas não dá, 1 hora só tem 60 minutos, depois você olha aí. Mas assim, é pouco tempo, irmão. Quando você vai estudar, você não fica a madrugada inteira? Todo mundo já escutou isso aqui de um professor. Quando você fala, eu trabalho, eu não sei o quê, o professor fala de madrugada, o que você faz? Todo professor de cursinho fala isso, todo professor de faculdade também fala isso. Os meus não falavam, quando eu fazia história pelo menos não, porque eles sabiam que de madrugada a gente estava lendo os livros, então. Porque história, todo estudante de história estuda a madrugada inteira para conseguir concluir o curso. Mas doe um tempo para Deus e não deixe Satanás fazer com que você substitua Deus, não. Ele vai tentar isso todos os dias também, irmão. Com o carro, com o marido, com a esposa, com os filhos, com o pastor, com a igreja. Porque às vezes a gente acha que ele só vai dar pecado para tentar substituir Deus. Não, o capeta vai tentar trazer um amante para mim, pegar a amante e substituir Deus com ela. Não é isso. O diabo às vezes usa as coisas de Deus para que você substitua o próprio Deus. Às vezes você fica fã de um pastor e você você deixa de ver o Deus que sustenta aquele pastor e só vê ele. Você quer ver o contrário disso? Quando Davi foi lutar com Golias, ele olhou para o capeta? Ele olhou para Deus. Eu já ouvi uma palavra que quando Davi olhou para o Golias, ele não olhou para o tamanho de Golias. Ele não foi olhando de cima e viu Golias. Ele começou a olhar de baixo, e Golias acabou aqui, ele foi olhando para o céu e viu o tamanho que era Deus depois de Golias. Por isso que ele conseguiu enfrentar. Porque se ele olhasse para o tamanho daquele homem, ele não conseguiria. Mas ele percebia que o Deus dele, porque ele entendia o Deus como o céu, como o ser que estava no céu, era muito maior do que aquele ser que estava embaixo. Então que a gente começa a entender isso, que o Deus que nós servimos é muito maior do que tudo que existe nesse mundo. E que se em algum momento você começar a colocar alguma coisa maior do que Ele na sua vida, você está trilhando um caminho muito errado e perigoso, porque existe uma outra face de Deus, que você já deve conhecer também. O nosso Deus é muito ciumento, porque Ele é apaixonado por nós. Se existe uma coisa que Deus nunca vai permitir, é que nós coloquemos outro no lugar dele. E que nós entreguemos para outros a honra que é dele. Sabe, no dia que você ganhar aquele empregão assim, que Deus te der aquele emprego maravilhoso de R$10.000 por mês, você falar, nossa, eu sou fera, porque eu estudei demais e agora eu consegui esse emprego. Aí Deus vai também te dar uma carta de demissão tão bonita logo depois. Ou então você vai entrar naquela empresa e vai ser uma desgraça tão grande na sua vida aquilo, porque a honra tem que ser dele. Você vive orando, pedindo para ele um salário melhor, por que na hora que você recebe um salário melhor, você não lembra que foi ele que te entregou? Você substitui ele pela sua capacidade, não é? Porque eu estudei demais, eu fiz 2 faculdades. Quando eu falo isso, eu só lembro da mãe do Cris, do Todo Mundo Odeia o Cris, porque meu marido tem 2 empregos, é por isso que eu consigo as coisas. Irmão, você pode ter 40 empregos, se Deus não deixar, você não conquista nada. Eu conheço tanta gente que é milionária, mas que vive na desgraça. Aquele cara que você chega assim, que você olha para a cara dele, ele está triste. Os clientes que minha empresa atende são todos classe média alta em Goiânia. São apartamentos de 2 milhões, 3 milhões, casas no Aldeia do Vale. Mas você entra naqueles lares e você não sente paz na casa daquelas pessoas.
Ele gasta 100, 150 mil em imóvel e você conversa com ele e a pessoa não tem paz. Uma senhora mesmo, há pouco tempo que eu estava atendendo, ela comprou os móveis, aí largou do marido e virou uma bagunça, e quebrou, faliu a empresa, perdeu o carro, perdeu tudo, estava uma bagunça na vida da mulher. Mora num apartamento na T23 ali, naquela praça da T23, o apartamento custa 2 milhões de reais. E eu penso assim, como uma pessoa dessa não consegue ter paz? É simples, irmãos. Aquele apartamento dela é o Deus dela. Ela fez tudo para estar naquele lugar, e ela vai fazer tudo para continuar ali, para não perder o status dela. Ela vai mentir, ela vai roubar se precisar, ela vai enganar as pessoas, ela vai fazer de tudo para estar ali, porque aquele lugar é o Deus dela. Então não deixe Satanás te enganar e te convencer que existe um substituto para Deus. Não existe, irmãos. Não existe um substituto para o que Jesus fez. Não existe um substituto para o Espírito Santo na sua vida. Não existe. Se você começar a acreditar e a traçar esse caminho, irmão, vai chegar um ponto que você não vai conseguir mais voltar atrás. Porque Satanás, ele vai ter se enraizado tanto na sua vida, tanto, que você não vai ter forças mais para retornar. Para concluir, só queria dizer para vocês que o diabo, ele sabe o fim dessa história igual a gente. Se você leu a Bíblia até o fim, ou leu pelo menos Apocalipse até o fim, você já sabe como é que é o final da história. Jesus volta das nuvens, nos leva embora como igreja, Satanás é aprisionado durante 1000 anos, e depois ele é lançado num lago de fogo, da morte, de um enxofre e de tudo mais. Também uma curiosidade, vocês sabiam que o inferno não é eterno, nem Satanás, eles vão morrer? O inferno e Satanás, eles vão ser totalmente destruídos, não vai ficar nem lembrança dos dois, enquanto você vai ter vida eterna com Jesus. Porque um dia Deus vai pegar Satanás e todo o inferno, com todo mundo que está ali, e vai jogar no lago de enxofre, que é onde morre tudo. E todos aqueles que estiverem no inferno vão deixar de existir, não vão ser nem lembrados mais. Enquanto você que tem Jesus vai ter a vida eterna. Satanás já sabe do fim dessa história. Ele já sabe que ele perdeu. Sabe o que ele quer fazer? Arrastar o máximo possível junto com ele. Sabe quando você pega um gato e vai dar um banho nele, que você joga ele no tanque e ele bate as patas assim do lado? Acontece muito em desenho, né? Eu nunca vi isso pessoalmente, mas em desenho animado acontece. Satanás está fazendo daquele jeito. Jesus está empurrando o pé na cara dele assim, ó, e ele está com as garras do lado, passando e arrancando o máximo que ele pode. Aí você está ali no meio, se você não agarra em Jesus, ele passa e te arranca e te joga junto com ele. É isso que ele está tentando fazer, ele está esperneando. E no espernear, ele vai arrastar muita gente com ele para o inferno. Não deixe que ele se esperneie em cima de você. Construa sua casa na rocha viva ainda, que é aquela que não vai nos deixar ser enganados, que é aquele que não vai nos deixar ir para o inferno, cujo sangue um dia foi derramado numa cruz para que a gente compreendesse melhor as coisas deste mundo e tivesse, como eu disse no início, a chance de não ir para o inferno. Porque o sangue de Jesus não é a passagem garantida para o céu, ela é a chance. Você tem 2 oportunidades, uma de ir para o inferno, outra de ir para o céu. A de ir para o inferno cai em alguma das 5 estratégias de Satanás. A de ir para o céu se joga nos pés de Jesus e pede perdão, como aquele ladrão fez ali naquela cruz ali. Vocês imaginam, irmão, que se aquele ladrão tivesse sido crucificado um dia depois ou um dia antes, ele não tinha ido para o céu? Porque ele viu Jesus só naquele momento. Nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele ouviu pelos rumores que estavam ali naquele momento. Não, esse homem é bom, ele não fez nada, ele não merecia estar aqui. E ele foi para o céu, ele foi salvo dos pecados e da morte. E o outro não, o outro foi para o inferno, e onde um dia ele vai ser esquecido. Amém? Que vocês tenham isso em mente. Não deixe que Satanás te engane. Você foi forjado como soldado na presença de Deus. E um soldado identifica o inimigo dele de longe. Ele sente o cheiro do inimigo dele. A gente tem que ser assim, a gente tem que começar a sentir o cheiro das coisas de Satanás. Sabe quando você sente o cheiro do pecado? Você não precisa nem ver ele, mas você chega num lugar e fala assim, eu vou embora, porque o meu espírito não está agradando desse lugar aqui, eu estou sentindo o cheiro do pecado nesse lugar. Então que a gente possa ser dessa forma. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, que essa palavra, Senhor, não